Hoje vamos conversar com a doutora Isabela Bararé, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Né? É um prazer muito grande receber você, Isabela. Olá, todo mundo. Carlinhos, o prazer é meu. Quanto mais espaço para discussão, para informação, melhor, e eu estou sempre à disposição. Então, tá bom. Vamos começar, então, a nossa conversa. E eu te pergunto como você vê, depois do impacto que as vacinas tiveram na erradicação de várias doenças, na diminuição da morbimortalidade dos nossos pacientes pediátricos, crianças e adolescentes, o surgimento mundial e bem intenso aqui no Brasil do movimento anti-vacina, anti-vax, como ele se chama. Carlinhos, eu vejo com tristeza, né? O Brasil é conhecido internacionalmente, eu faço parte de grupos da Organização Mundial de Saúde, que discute muito nessa situação da segunda pandemia que a gente vive hoje, que é a infodemia. E nós somos conhecidos e continuamos com uma população que acredita muito, confia muito em vacina. A gente conquistou isso em anos, né, de bons trabalhos, boas coberturas, eliminações de doenças. Então, ver o brasileiro sendo impactado por informações erradas, distorcidas, contra a vacina, é muito triste. A gente está vendo acontecer aqui o que já acontece há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, principalmente. Para você saber, diferente da gente aqui, em que 90% da população entende e acredita na importância da vacinação, na França, que é a pior taxa, 13% não acredita. Então, é muito alto. Aqui é 4% realmente não acreditam. E o grande problema disso é que a gente começa a ver risco do surgimento de doenças anteriormente erradicadas, doenças graves que matavam, que deixavam sequelas, e a gente correndo o risco de ver essas doenças reaparecerem, não é isso? Ontem eu estava vendo alguns médicos preocupados, alguns cientistas com a volta da polio até no Brasil. Carlinhos, eu estou falando da polio desde 2020, quando a gente começou a ter... Quer dizer, a gente tem... As coberturas foram caindo desde 2015. 2020 e 2021 e mantém até hoje, com a pandemia, foram a níveis absurdos. Então, para manter a polio, né? Para a gente manter a polio eliminada do país, a gente precisa de 95% das crianças em dia com as suas vacinas contra a polio. E hoje, esse índice, hoje não, mas esse índice, em 2021, ele foi menor de 70%. Então, agora, com saiu aí nas mídias que casos em países, em Malawi, na África, de vírus do Paquistão, em Israel. Parece uma novidade, mas acompanhando, Carlindo, quando, em média, a gente tem 1.300 casos de pólio anuais. Desses 1.300, 300 acontecem, cerca de, tá? Em países onde a polio ainda não foi eliminada, que é Paquistão e Afeganistão. O resto acontece em países onde a polio foi eliminada, a cobertura vacinal caiu e a polio voltou. Não queremos que a polio seja um novo sarampo aqui no Brasil, né? Só faltava, Carlinhos. É isso que eu ia te falar agora, exatamente daquele crescimento do sarampo, e te perguntar se esse crescimento, não só do movimento antivacina, mas também do negacionismo meio assim, despropositado em relação às vacinas, se essa situação você já vê como um problema sério de saúde pública com risco grande para a população. A gente sempre disse que no Brasil muito difícil acontecer. Então, a gente custa acreditar que isso está acontecendo entre nós. Em relação à vacinação contra a polio, sarampo, as vacinas e outras, né, vacinas de rotina, ainda não é o antivacinismo que causa essa baixa cobertura. Um fator fundamental é a percepção de risco. As pessoas, humanos,
procuram se prevenir quando tem medo da doença. Então, aqui no Brasil, a gente vê baixas coberturas para febre amarela, de repente, em 2017, uma epidemia de febre amarela e filas gigantescas, a vacina faltou, então ninguém fala dessas doenças. Então, os antivacinistas, eles escolhem as vacinas. Então, hoje, o foco deles são as vacinas Covid, principalmente para crianças de 5 a 11 anos. Tentaram para os adolescentes. A gente até viu a vacinação de adolescentes ser interrompida pelo ministro na época, mas graças a um trabalho muito coeso das sociedades científicas, do Comitê Técnico Assessor, do qual eu faço parte, né, o CETAI, do Ministério da Saúde, não durou 24 horas essa interrupção. Então, eles voltam aí muito pesado em relação às crianças de 5 a 11 anos, mas a vacina da hora deles é a Covid-19. Exatamente. Sabia, eu ia te perguntar até isso. Como é que você vê essa posição dos nossos gestores, por exemplo, nosso ministro da Saúde, que fica se dividindo entre servir a ciência e servir o chefe, né? Quem o escolhe, e esse silêncio que é cúmplice, né? Que, frente à desinformação, muitas vezes, inclusive, ajudadas pelos gestores e por vários médicos, contra as melhores evidências científicas, levando a uma dúvida grande da população e uma adesão muito baixa da vacinação contra a Covid nas crianças. Hoje, pelo menos na minha visão, além da gente não ter ainda uma vacinação completa suficiente, a vacinação das crianças está muito baixa, e todo dia no consultório eu tenho que ficar tentando convencer as mães que o risco não é a vacina, é a doença. Isso é uma coisa que, né, 40 e tantos anos de pediatria, isso nunca me aconteceu. E agora a gente tem que convencer as mães que a vacina é segura, que o problema é a doença. Isso é muito grave, né? Isso é uma questão de saúde pública muito grave. E, como eu falei, né, em relação aos adolescentes, o ministro foi para a televisão, numa coletiva, disse que tinha morrido, muito grave, né, porque tinha morrido uma jovem depois de tomar a vacina, e ele até disse que não era certo que fosse da vacina, mas isso era para causar caos total, né? Mas a rapidez na investigação, a rapidez da Secretaria de Saúde local de colocar, né, que definição de que não tinha sido uma morte relacionada causalmente com a vacina, e todo o movimento que a gente fez, de todas, mas boa parte das sociedades científicas, isso não aconteceu. Mas, dessa vez, esses grupos, que eu não vou dizer antivacinistas, porque eles dizem que não são contra a vacina, mas esses grupos que apresentam dados falsos, muitas vezes colocam lá a referência, né? Porque a gente sabe, Carlino, quando a gente fala, a gente tem que mostrar a referência. Então, colocam a referência, mas assim, quando você vai ler a referência não diz aquilo, enfim. Eles foram recebidos, e foi uma situação muito difícil para todos nós, em audiência pública, né? E antes da audiência pública foram recebidos pelo ministro. Então, isso deu a eles uma força política absurda. Eles são reconhecidos, né, entre aspas nada, eles são reconhecidos pelo Ministério da Saúde com o direito, e isso leva a população a entender que deve ser verdade. Eu hoje mesmo recebi de uma mãe advogada, em que, mas, enfim, a advogada falou mais complicado, né? Os termos mais. E ela diz o seguinte, porque eu recomendo as escolas, não sei se você sabe, Carlinhos, eu atendo várias escolas no Rio, com saúde escolar, e eu coloquei que uma das recomendações, principalmente agora que a gente está tirando as máscaras, né, é justamente altas coberturas vacinais. Então, eu coloquei que a escola deve incentivar a vacinação de crianças e adolescentes
e adultos. E essa mãe disse o seguinte, que era um absurdo eu dizer isso, e aí volta a dizer que a bula da vacina, né, diz que não é seguro, que não é verdade, e perguntou se eu me responsabilizava por isso. Eu disse que quem se responsabiliza por isso, porque é tão confuso para a população, né? Mas, na realidade, o responsável por essa recomendação não é cada um de nós, é o Ministério da Saúde, porque quem recomenda, Carlindo, são eles. Então, assim, não faz sentido. Eu recomendo, mas não é obrigatório, mas se você quiser, eu não faço. Quando que a gente viu um negócio desse? O fato é, o Ministério da Saúde recomenda, aplica e entrega a vacina e aplica a vacina. Quem? Mas, na verdade, a gente vê essa situação em que o Ministério da Vacina, perdão, o Ministério da Saúde claramente recomenda, indica, compra, distribui a vacina, e quando fala informalmente na televisão, nos meios de comunicação, coloca uma situação dúbia. Não, tem aí, mas faz quem quiser, os pais que decidem, e muitas vezes coloca até em dúvida mesmo se há risco ou não nessa vacinação. Isso é uma coisa realmente bastante complicada. E uma coisa que você falou, eu não ia nem realmente... Foi. Te interrompendo, isso foge da responsabilidade, né, de saúde pública. A gente não está falando de um tratamento específico para uma pessoa específica, que aí cabe ao médico prescrever. Aqui não cabe ao médico prescrever, cabe ao médico, sim, prescrever, informar, mas a prescrição já está feita, chama PNO, Programa de Operacionalização, e está lá a nota técnica com todas as recomendações, inclusive assinado pelo Ministério da Saúde, inclusive mostrando que é seguro, recomendado e importante. Então, fica complicado, eu tenho pena da população. Na verdade, né, a vacinação não é uma decisão individual, é um pacto social que deve ser cumprido, respeitado. Não é isso? Isso aí. Bom, aí. Uma coisa que eu não ia nem te perguntar, mas com o que você falou agora, eu pensei, a gente está vendo já um movimento para se flexibilizar ou mesmo abdicar do uso das máscaras, que a gente sabe que a transmissão é por aerosol, então as máscaras são efetivas, e eu fico preocupado, porque a gente vê que, como eu disse mais cedo, o número de pacientes já completamente imunizados ainda não é o ideal, né? E o índice de vacinação das nossas crianças de 5 a 11 anos é muito, muito baixo. Né? Qual a sua posição sobre isso? Então, tirar as máscaras, fazer qualquer flexibilização não é simples, né? E precisa ser planejado, não é assim da noite para o dia. É claro que acompanhando aí a situação epidemiológica local, a cobertura vacinal. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem uma circulação hoje baixa do SARS-CoV-2, da Ômicron, né? A gente tem uma cobertura alta, mas não temos, como você falou, entre crianças de 5 a 11 anos. Ainda temos muita gente para tomar a terceira dose, mas nenhuma localidade, seja Rio, seja qualquer município, nós não estamos sozinhos. Então, a disparidade no país é grande. Você tem regiões com 85% vacinado e tem regiões com 30%, 40% vacinado. Enquanto isso não tiver resolvido, como você falou, é uma estratégia coletiva, o risco sempre vai existir. Não só dessa transmissão, né, no país, como o surgimento de novas variantes nessas localidades que têm cobertura vacinal baixa, o surgimento de novas variantes em outros países, lembrando que tem países com menos de 10% de cobertura vacinal, e isso favorece o surgimento de novas variantes. Então, o ideal para mim, Carlindo, falando em máscaras, eu acho sim que a gente está no momento, pelo menos aqui no Rio, né,
de flexibilizar, mas talvez um pouco mais gradual. Talvez ter iniciado no dia 14, enfim. Não acredito que a gente vai ter aí um número, né, um pico absurdo por conta do carnaval. A gente acha que não, mas talvez o ideal teria sido esperar esses 14 dias para ver o resultado do carnaval, começar pelos ambientes abertos, ter um olho especial para as escolas. Eu fico muito preocupada. Tá? Enfim, a convivência na escola é uma convivência comparável ao familiar. São várias crianças, muitas vezes ambientes fechados, que convivem por mais de 4 horas. Então, isso é uma coisa diferente de eu ir num restaurante, não usar máscara, ficar 1 hora e sair, né, Carlina? Então, falta esse olho, né? Além disso, o olho para os nossos hospitais. Ninguém definiu hospital. Como é que vai ser? Continua com as máscaras? Aí, aliás, saiu ontem, eu ainda não li, uma definição da Anvisa em relação a isso. E aí eu também queria te perguntar, as nossas entidades médicas, e aí eu falo claramente, principalmente o Conselho Regional o Conselho Federal, perdão, o Conselho Federal de Medicina, teve uma posição muito pouco clara, com a história de que a autonomia do médico faz quem quer. E eu achei que o Conselho Federal de Medicina ajudou um pouco para esse clima de dúvida, de incerteza e de dificuldade até das pessoas aceitarem melhor a vacinação. Esse é um tema bastante complexo, né? Porque vem aí desde antes da vacinação, enfim, outras recomendações. Eu estou assim num berço esplêndido aqui no Rio, porque sou presidente do grupo de trabalho em imunizações do CREMERGE, e posso dizer que aqui no Rio a gente está fazendo tudo o que pode fazer. Então, já documentos, webinar, e essa é a posição aqui no Rio. Mas, realmente, e uma outra coisa, na audiência pública, o CFM estava representado e, graças a Deus, a fala foi favorável à vacinação. Ali a questão era se cabe ao médico ou não prescrever, e a defesa do médico foi feita, porque não é uma questão do médico se responsabilizar, como eu já falei, mas o Ministério da Saúde. Não que o médico seja com medo de responsabilizar. Mas, realmente, é triste ver que o Conselho Federal de Medicina não está fazendo nenhum movimento em favor da vacinação, porque é importante, principalmente para dar o suporte para o médico, né? Confiança disso, porque o médico também está sendo impactado por esses grupos. E mais complicado ainda é a gente ver que nada acontece, que eu posso vir aqui dizer uma coisa que não está escrita, sem nenhuma evidência, e nada acontece. Então, isso para a gente, para médico, né, a gente fica muito preocupado, porque justamente o que controla tudo isso é o conselho, né, a ética, enfim, todos os cuidados que o próprio conselho determina para a gente. Isabela, para a gente terminar, o que você diria para os pais, para os responsáveis das nossas crianças de 5 a 11 anos, que se sentem inseguros por conta disso tudo em relação às imunizações, em especial a vacinação contra o Covid? Eu diria para vocês levarem seus filhos com mais de 5 anos para se vacinar. A vacinação é segura, sim. Todo dia a gente tem mais e mais resultados, não só referentes à eficácia, como à efetividade, que é mais do que eficácia, a capacidade que a vacinação teve de diminuir casos graves, hospitalizações e óbitos. A Covid-19, é verdade que crianças são um grupo de menor risco,
mas eu não sei o que deu na cabeça das pessoas que 300 mortes de criança hoje é pouco. É mais do que a própria meningite meningocócica mata em anos mais calmos. Então, eu entendo os pais, eles estão sendo impactados fortemente, mas eu queria dizer uma coisa. O movimento anti-vacina é um movimento internacional bastante coeso entre eles, com troca de postagens, né? A mesma postagem está lá na Rússia, vai sair aqui no Rio traduzida, e eles têm uma capacidade de divulgar isso, porque isso precisa entender que quando eu boto um post no meu Facebook, algumas pessoas vão ver. Boa parte dos meus amigos no Facebook não vão ver. Para fazer esse barulho, eu preciso de robôs, eu preciso de dinheiro, e isso é um negócio de bilhões de dólares anuais, baseado em evidências, tá? Eu tenho isso, não é uma opinião. Então, entendam que a gente não consegue ter a velocidade, que a fake news tem uma velocidade muito maior de chegar em você. Isso não quer dizer que ela seja verdade, e acompanha, né, nos sites que são Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, ISBIN, Sociedade de Pediatria, ali está o dado real, com todas as notas técnicas, tudo bem transparente para a população também ter acesso. E aí a gente fica vendo também, muitas vezes, essa coisa das crianças serem menos impactadas pela Covid, embora eu concorde com você, o absurdo que foi relativizar 300 mortes em criança como uma coisa, né, irrelevante, mas, além disso, de ser relevante cada morte de criança, a gente tem que lembrar que atrás de cada criança tem tio, tem pai doente, tem avô, tem avó, tem risco para outras pessoas que não têm, normalmente, quando são afetadas, um quadro tão leve, né? E as pessoas muitas vezes não levam isso em consideração. E eu acrescentaria uma coisa que os pais não têm essa noção, que é a Covid longa em crianças que tiveram um quadro leve. Então, a Covid é muito mais do que só uma doença respiratória, do que só uma gripe. É uma doença que, com o número de casos, leva a um número absurdo de óbitos e, além disso, causa algumas sequelas que a gente está cada vez mais percebendo com o tempo, que é a Covid longa, inclusive em crianças que tiveram só um quadro simples. Inclusive, não, ele não vai. Não é nem criança, mas eu tive numa pessoa próxima da minha família, adulto, um quadro de uma fístula arteriovenosa de meningeia média, com sintomatologia pós-Covid, que foi um resfriado leve. E, no entanto, evoluiu com uma que a gente sabe que não tem, porque é uma pessoa que já não é novinha, então a gente sabe que já fez outros exames, nunca teve, e pós-Covid apareceu. Né? Então, além das questões de depressão, problemas cognitivos, a gente tem nossa, um leque. Pode falar de mim, pode falar, eu mesmo tive um quadro de, como é que se é, de semelhante a uma labirintite, meses depois que eu tive Covid. Eu não tive uma Covid tão leve, não cheguei a ser internado, mas não tive uma Covid tão leve, e eu fiquei com uma certa, né, vertigem durante meses que eu nunca tinha tido, e depois desapareceu completamente, e que me foi dito que muito provavelmente foi uma sequela da Covid. Essa Covid longa, né? Mas, como eu falei, Carlinda, a gente não consegue, por isso que esse espaço é importante, porque a gente não consegue fazer o barulho que os posts dizendo que as crianças estão morrendo. Assim, eu cheguei a ver um post de uma criança, era um vídeo de uma criança sendo vacinada, e ela dizendo que estava feliz de ser vacinada, e colocaram um letreiro dizendo que Deus a tenha. Para resumir, primeiro, horrível, né? Deus me livre, isso não se faz. Segundo, a criança estava viva. É complicado.
Bom, Isabela, você quer falar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário, trazer mais alguma coisa? Não, só agradecer a vocês, né, me acolherem aqui, e torcer para que a gente consiga levar a informação correta para as pessoas que precisam muito. E jamais, a minha dica para nós médicos, jamais critique uma família que venha com dúvidas ou mesmo contra a vacina. Acolhe, não é culpa dela. Estão fazendo isso com ela. E o nosso papel é acolher, orientar e acalmá-la, né? E aí a gente vai ter sucesso nas nossas recomendações. Até porque quanto mais a gente se aborrece, agride, mais a gente joga essa família para o negacionismo. Né? Mais isso reforça a posição deles. Isabela, muito obrigado pela tua participação, foi ótimo. Foi um prazer muito grande receber você aqui, tá bom? Espero que você possa voltar em outra oportunidade. Um abraço. Um abraço.